hora de bastidor. Qual é a leitura que está sendo feita até agora, até este momento, do julgamento de Jair Bolsonaro? O julgamento vai ser retomado amanhã e ele está girando todas as teses jurídicas, todos os votos, em cima de uma pergunta. As acusações contra o sistema eleitoral proferidas por Bolsonaro na reunião com os embaixadores são graves o suficiente para torná-lo inelegível? O relator, Benedito Gonçalves, no seu primeiro voto, lá no comecinho do julgamento, disse que sim. Os dois novos ministros, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos, também. Mas tem uma diferença entre os votos que eu queria chamar a atenção de vocês. Enquanto o ministro Benedito reforça que a reunião dos embaixadores não é uma fotografia na parede, uma frase que ele mesmo usou, mencionou as frequentes lives do ex-presidente, Floriano e André, apesar das declarações sobre terra plana, o poder atômico das fake news, a base do voto deles, eles consideraram a minuta do golpe e tudo que acontece antes ou depois da reunião com os embaixadores dispensável. Principalmente o ministro Floriano. Ele é muito didático e ele diz que configura o abuso de poder político de Bolsonaro ter usado a estrutura da presidência para montar de afogadilho, diz o ministro, a reunião. E para provar esse ponto, cita os depoimentos dos ministros Carlos França, ex-ministro Ciro Nogueira, e tem uma frase bem interessante do ministro Floriano. Ele fala assim: não se tratou de um ato de governo. Estava dentro da estratégia eleitoral de se apresentar como candidato perseguido e antissistema. Já Raul Araújo, a voz dissonante até agora no plenário, vai no sentido contrário. Ele vota contra a inelegibilidade do ex-presidente. Diz que não vê gravidade suficiente na conduta de Bolsonaro, que ele já foi punido por multas e cita em vários momentos o princípio da intervenção mínima da justiça. Ele menciona que não teve tanta relevância assim no resultado eleitoral o que fez Bolsonaro na reunião dos embaixadores e que a minuta do golpe nunca deveria ter sido incluída no processo como um agravante dos fatos. Estão faltando agora os votos de Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, os três ministros que também fazem parte do STF. A expectativa no governo ou na oposição hoje é de um placar de 6-1, talvez 5-2 contra Jair Bolsonaro. Vou chamar a análise agora. Primeiro, vou com a Renata Agostini. Oi, Renata. Oi, Leandro. Muito boa tarde. Renata, o ministro Floriano faz um voto muito técnico e ele faz questão de dizer que a minuta do golpe é dispensável e que só a reunião dos embaixadores seria suficiente para condenar Jair Bolsonaro. Será que a tese dele convence? Boa tarde, Raquel, Leandro, boa tarde a todos. O voto do ministro Floriano, que trouxe alguns pontos, veja, um deles, inclusive, eu comentava aqui ainda ontem, né, do fato de que essa reunião com os embaixadores já configuraram um ilícito eleitoral, porque o próprio TSE já havia decidido. Então, se o TSE aplicou uma multa em Bolsonaro por propaganda eleitoral, ele já estava situando o que aconteceu ali como uma irregularidade e situando dentro do espectro da justiça eleitoral. Outros aspectos, além dele colocar no seu voto comparações que se relacionam muitíssimo com as pessoas. Então, quando ele traz esse trecho que nós destacamos da terra plana e do fato de que uma crença de uma pessoa não pode se confundir com o exercício da sua função, especialmente se ela estiver exercendo uma função pública, isso reverberou bastante porque relaciona de forma muito, saindo do juridiquês, relaciona de forma muito fácil com as pessoas e torna de mais fácil entendimento o ponto no qual ele quer chegar. Então, nós tivemos o uso do aparato estatal para veicular uma ideia personalíssima, uma ideia de Jair Bolsonaro e que não atendia aos interesses públicos, nem ao interesse do próprio governo, mas ao interesse dele, candidato.
Essa argumentação, ela tem ali... ela tem similaridades? Não, ela tem, na verdade, amparo no que foi exposto lá atrás pela Procuradoria-Geral Eleitoral, pelo procurador Gonê. Então, quando ele colocou os seus argumentos lá atrás, ele já fazia essa comparação. O fato de que, por que se tratava de uma questão eleitoral? Porque havia um elo, uma linha condutora a unir o que Bolsonaro entregou aos embaixadores, à comunidade internacional, e o que o candidato Jair Bolsonaro, o candidato à reeleição, entregaria durante as eleições. Essa linha, ainda por cima, ela é uma linha de descredibilizar o nosso sistema eleitoral e de entregar inverdades sobre o que acontecia no país. Me chama também a atenção o fato dele ter trazido à baila a questão da exposição internacional a que o próprio mandatário, né, o chefe do executivo, acabou expondo o país. Esse é um traço que ficou muito evidente na ocasião, mas que foi reverberando ao longo do tempo, porque, além de inédito, é bastante absurdo a gente pensar numa situação como essa, no qual o presidente, eleito pelo sistema democrático, resolve chamar todo mundo que ele pode, que ele consegue, para tal feito. Todos esses fatos estavam presentes no voto de Floriano, mas não só dele. Então, quando você me perguntar, a tese dele convence, na verdade, a gente está vendo todos os ministros trazendo seus argumentos e a gente vai comparando com o que se apresentou o ministro relator. Tanto que a divergência aqui é aberta em relação ao que expôs o ministro relator. Nesse sentido, me parece que Floriano só dá ainda mais elementos para a tese exposta pelo ministro Benedito, que é a tese majoritária até o momento. Não, entendo, é que eu acho que o ministro Floriano, ele tenta ali dirimir as dúvidas que estavam sendo colocadas. A inelegibilidade se sustenta mesmo sem a minuta golpista, se sustenta mesmo se a gente excluir o que vem antes, o que vem depois, ela se sustenta só na reunião com os embaixadores? Tem abuso de poder político ali? Ele diz no entendimento dele que sim. Leandro, vou chamar o teu olhar agora para o voto do ministro Raul Araújo, voto dissidente. Ele bate muito na tecla de que a Justiça Eleitoral ela tem que fazer a intervenção mínima. E ele diz, olha, nós precisamos preservar a Justiça Eleitoral e intervir minimamente. Cita vários outros julgamentos como precedentes. E vai dentro daquela tese de que Bolsonaro, sim, cometeu um ato reprovável, sim, atacou o sistema eleitoral, mas o TSE logo reagiu e isso não teve tanto impacto nas eleições. Ele chega a fazer uma relação entre o comparecimento nas urnas e essa tese de que a fala de Bolsonaro teria tido impacto. Como é que você avalia o voto dele, Leandro? Raquel, boa tarde para você, para a Renata, para quem está com a gente aqui no CNN 360. Esse voto do ministro Raul Araújo, ele coloca as coisas de uma forma, né, que faz a gente imaginar que precisaria, para o ministro Raul Araújo se convencer da gravidade daquilo que fez o ex-presidente da República, então candidato à reeleição, faz a gente pensar que uma abstenção maior teria sido necessária para justificar isso, ou que as pesquisas de opinião que mostram, né, que há um relativo crescimento em alguns estratos da sociedade da desconfiança com as urnas eletrônicas não sejam o suficiente para provar um ponto, né? O ministro Raul Araújo, ele deu ali, colocou uma linha de raciocínio que, enfim, os colegas dele do Tribunal Superior Eleitoral, no limite, não seguiram. Ele diz que inexiste o requisito de suficiente gravidade para uma condenação desse tipo, né? E deu ali uma avaliação de que foram feitas algumas coisas, né, no âmbito do processo desse evento com os embaixadores, para que esse evento não tivesse repercussões nas eleições, como a retirada do vídeo da internet e aplicação da multa que foi imposta pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Ora, retirar um vídeo da internet, a gente sabe pela experiência e por tantos e tantos casos que não resolve problema absolutamente nenhum.
É a velha máxima, né? Se está na rede uma vez, já era. Demora muito para que, enfim, esse direito ao esquecimento, inclusive, que é batalhado em questões civis, notadamente, não questões eleitorais, mas isso é uma batalha jurídica que se sabe que na internet é muito difícil que algo que foi postado uma vez se perca. E o caso da reunião com os embaixadores é exatamente esse. Foi fartamente transmitido pela TV pública brasileira, né? Foi transmitido pela TV Brasil, pelas redes sociais, e tem cortes dela disponíveis a torto e à direito. Então, à medida que o Tribunal Superior Eleitoral tomou durante as eleições, que lhe cabia determinar a retirada do conteúdo e a aplicação de multa, para o ministro Raul Araújo foi suficiente para que isso não tivesse impacto nas eleições. Mas a reflexão que quero fazer aqui foi mesmo, né? Realmente é um argumento possível, plausível, ele é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, considerando o estado de coisas que nós conhecemos sobre como funcionam as redes e como esse evento foi amplamente repercutido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, é difícil de imaginar que a simples exclusão dele tire a ilicitude desse evento. Não é à toa que até aqui o ministro Raul Araújo está absolutamente isolado. Diz ainda o ministro que as declarações do ex-presidente Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas já eram fartamente conhecidas pelos eleitores. Ora, aí entra o voto do ministro Floriano, né? Porque o próprio Bolsonaro adotou essa linha de argumentação, de dizer que sempre foi a favor do voto impresso, de dizer que sempre questionou as urnas eletrônicas. Mas isso não torna sua conduta menos grave. Na verdade, torna ela ainda mais grave. É um presidente da República eleito por aquele sistema de votação que, concorrendo à reeleição, estava fazendo de tudo para desacreditar o próprio sistema que lhe colocou lá no Palácio do Planalto.